Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de regência. O curso de licenciatura em matemática, a componente curricular, estágio supervisionado 3. Professores orientadores, Alexandre Lopo e Ana Paula. Professora supervisora, Sueli dos Prazeres. E o estagiário, eu, José Gomes. Hoje vamos falar um pouco sobre funções trigonométricas, né? Aquilo que nós já apresentamos, já falamos sobre o círculo trigonométrico e agora vamos falar sobre funções trigonométricas. Claro, essas funções serão apresentadas no círculo. As funções trigonométricas também são chamadas de funções circulares. Estão relacionadas com as demais voltas no círculo trigonométrico. As principais funções trigonométricas são função seno, cosseno e tangente. Quadrantes do círculo trigonométrico, só para a gente dar uma revisada. No círculo trigonométrico, temos que cada número real está associado a um ponto da circunferência. Temos aqui os 4 quadrantes, o qual já apresentei aqui para vocês no vídeo anterior. Temos aqui o círculo em graus, em radianos. Esses arcos aqui, que aqui aparecem, são nossos arcos notáveis, os quais as funções de seno e cosseno são bem trabalhadas e congruentes, né, a muitos dos arcos que aparecem aqui. Então, a gente pode trabalhar apenas com eles, ou reduzir, né, o círculo para trabalhar com esses arcos. As funções trigonométricas são chamadas também de funções periódicas. As funções periódicas são funções que possuem um comportamento periódico, ou seja, que ocorrem em determinados intervalos de tempo. O período corresponde ao menor intervalo de tempo em que acontece a repetição de determinado fenômeno. Temos aqui que uma função de A em B é periódica se existir um número real positivo, P, tal que f de x é igual a f de x mais p para todo x pertencente a A. O que isso quer dizer? Você tem uma função em que ela tem um determinado valor na imagem, né? Eu acredito que vocês que estão assistindo já têm uma noção do que é função. Então, conforme vai passando, né, esse número P aqui, quanto mais você vai aumentando por um número, ele vai se repetir. Nós temos o seno, e se acrescentarmos o número de volta no círculo, ele vai corresponder a o mesmo intervalo. Se dermos uma volta completa no círculo, que é 2π, ele vai apresentar um período. Se dermos mais uma volta completa, seriam 4π, ele vai apresentar os mesmos resultados dentro desse período. Ainda trabalhando com funções periódicas, o valor positivo de π é chamado de período de f, período da nossa função. Você tem um valor, uma determinada função, que ela se repete. E ao se repetir, nós damos se repete, nós denominamos como período essa parte que ela se repete. Note que as funções trigonométricas são exemplos de funções periódicas, visto que elas apresentam o mesmo fenômeno periódico. Vamos aqui à função seno. Esse vídeo é para falar da função seno. Os próximos vídeos falaremos sobre a função cosseno. Esse vídeo vamos tratar apenas da função seno.
A função seno é uma função periódica. Ela é expressa por uma função f de x igual a seno de x. Quer dizer que quando eu apresentar um valor para f, o seno vai me apresentar também um valor na sua imagem. No círculo trigonométrico, o sinal da função seno é positivo quando x pertence ao primeiro e ao segundo quadrante. Já no terceiro e no quarto quadrante, o sinal é negativo. Olha aqui a nossa ilustração. Além disso, no primeiro e no quarto quadrante, a função é crescente, ou seja, os valores, né, iniciam, ao iniciar o quarto quadrante, os valores vão ser cada vez maior. No primeiro quadrante também, ao iniciar o primeiro, do zero até 90 graus, os valores da nossa função seno vai ser cada vez maior. Já no terceiro quadrante, a nossa função decresce, ela vai apresentar cada vez valores menores, né? Partindo lá, ó, do nosso segundo quadrante. Quando temos ali o seno em 90 graus, à medida que ele vai descendo, ou à medida que ele vai passando para 180 graus, o nosso seno ele vai diminuindo e vai assumindo valores cada vez mais negativos quando ele passa de 180 graus. O domínio e o contradomínio da nossa função seno são iguais a R, ou seja, a valores reais. O domínio contra domínio, a gente entende por domínio e imagem, né, da nossa função seno. Ou seja, está definida para todos os valores reais, domínio de seno em R. Já o conjunto da imagem da função seno corresponde a um intervalo real que vai de -1 a 1. Quando isso ocorre? Quando o ciclo é unitário, né? Nós temos um raio lá que vale 1, esse raio desse círculo. Em relação à simetria, a função seno é uma função ímpar, ou seja, seno de menos x é igual a menos seno de x, né? Então, se você apresentar um valor em radiano que seja negativo, ele vai ser igual à função negativa de um seno num ponto positivo. É isso que essa função ímpar aqui quer dizer. Vamos ver um pouco do círculo da nossa função. Olha aqui a nossa função seno. Nós temos aqui esse ponto M, que pode ser tomado como P também. E o nosso seno é esse segmento que se projeta aqui, ó, na vertical. Então, à medida que a gente parte do ponto 0 até o 90, que é o primeiro quadrante, essa função cresce. Podemos ver isso aqui, ó, no GeoGebra. Então, nós temos aqui o nosso ponto P, que ele se encontra em 0, e vamos fazer o nosso curso aqui, ó, do nosso ponto P até o 90 graus. O segmento do seno é esse em azul. Olha como ele vai crescendo. Isso aqui, visualmente, a gente já pode dizer que a nossa função é crescente, pois o nosso segmento aí, dos valores reais de seno, ele vai crescendo conforme a gente vai de 0 a 90 graus, que corresponde ao primeiro quadrante. Quando a gente passa, né, de 90 graus e vai até 180, que corresponde ao nosso segundo quadrante, olha lá o que acontece com nossos valores de seno. Ele vai reduzindo nosso gráfico. Reduzindo, ó. Olha lá os valores de seno. Ó. Eles vão assumindo cada vez valores menores. Pronto.
E aqui, poderíamos dizer que é crescente também, porque ele vai crescendo. Porém, ele vai assumindo cada vez valores mais negativos nesse terceiro quadrante, né? Nós passamos de 180, estamos caminhando aqui para 270, e ele vai assumindo cada vez valores mais negativos, esse segmento em azul. Ele pode ser medido tanto aqui, sobre o eixo Y, sobre o eixo Y, ou pode ser medido aqui, perpendicular ao nosso ponto P. E aí ele vai apresentando cada vez valores negativos. Um número, quanto mais negativo, menor ele é. A partir do momento em que ele assume, né, o ponto P passa pelo nosso quarto quadrante, o nosso segmento do seno volta a diminuir, mas diminuindo em um segmento negativo. Então, quanto menor o número for e ele for negativo, maior ele é. Temos aqui, ó, a nossa representação das funções seno no nosso círculo trigonométrico. Vamos prestar atenção nesse seno aqui, que é o segmento em azul. E olha lá, à medida em que vai seguindo o nosso segmento em azul, ele vai apresentando valores cada vez maiores, tá vendo? Ó, a partir desse ponto, no segundo quadrante, ele vai apresentando valores cada vez menores. Passando para terceiro quadrante, nós temos a nossa função seno assumindo cada vez valores mais negativos, então, portanto, cada vez menores. E aqui, à medida em que esse valor negativo diminui, ele vai apresentando, né, a nossa função crescente. Cada vez ela vai num sentido positivo de um número maior. Pronto, galera. Vou deixar o link dessa atividade na descrição do vídeo, tá? Ela tem aqui o círculo trigonométrico para a gente fazer a manipulação. Temos aqui a tabela de arcos notáveis e temos uma atividade falando sobre a nossa função aqui, ok? O link vai estar na descrição do vídeo. Essas foram as nossas referências para a aula de hoje.